Estamos de volta com o TV Cine Dragão, com o Marcos Moura. A gente está conversando sobre o documentário O Último Rastro. E, Marcos, durante essa temporada de cinema cearense, a gente exibiu pelo menos 2 filmes que mostram visões muito diferentes do sertão cearense. Eu queria saber como é que tu avalia o olhar do cearense fazendo cinema sobre o sertão, se existe alguma particularidade no teu cinema. A gente já falou sobre essa coisa dos arquétipos, mas eu queria saber como é que tu avalia a maneira como a gente retrata o sertão no cinema aqui no estado. Eu acho que pelo menos a gente mora aqui, vive aqui, a gente sabe que o sertão é um ser, uma entidade, uma coisa muito maior do que certos arquétipos do cinema brasileiro como um todo, né? Uhum. Que geralmente caracteriza o sertão a nível visual, primeiro é que é seco. A gente sabe que não é assim. Então não me importa, meus filmes pode estar verde, pode estar seco. Eu trato de pessoas. Inclusive, pessoas que moram num lugar. Eu faço filmes sobre pessoas. Obviamente que são pessoas que fazem parte de uma geografia. E de uma geografia que é diversa. O sertão, a caatinga misturada com certas transições do Cerrado e da Mata Atlântica, talvez seja um dos biomas com o maior número de flora, de espécies diferentes de flora, entendeu? De bicho, de pessoas, Capistrano de Abreu, Raquel de Queiroz, João Gilberto, são do sertão, entendeu? Pessoas sofisticadíssimas, como bicho, pessoas brutas, pessoas más, pessoas boas, padres, prostitutas, tudo tem no sertão, ou seja, em qualquer lugar. Então as pessoas tentam enclausurar isso numa certa geografia, numa certa imagem, que para mim, como morador daqui, como neto de uma pessoa que nasceu em Quixadá, nascido aqui na pé de Serra da Redenção, que viveu as férias da minha infância quase o tempo todo no Quixadá. Então é muito comum. Então eu não vejo assim. Então essas são as vantagens do sertão cearense. Por exemplo, um filme como o do Petros Cariri, Mãe e Filha, né? Não é sobre o sertão, filme. É um sertão verde. Não é sobre o sertão. Sombrio, não é sobre o sertão. Aí tem seca, tem verde, tem tudo. Esse filme não é sobre o sertão. É um filme sobre valores humanos, outras coisas mais fortes que movem o ser humano, né? Então acho que a gente filma o ser humano que vive onde a gente vive. Acho que é isso. O que caracteriza a gente é isso. Pronto. Sim, e o interesse em contar outras histórias, né? Sobre também, porque... Não, são coisas que acontecem e usam o sertão como uma paisagem, como um cenário pintado, das antigas peças de teatro, sabe? Chega, bota uma coisa e pinta o sertão de fundo. Não, aqui não. Tá aí, moram aqui, é a vida deles. Sim, e você estava comentando que seus primeiros filmes, seus primeiros trabalhos, nos anos 80, eram coisas mais urbanas. Era, urbana. Eu fiz um curta... Na realidade, eu comecei em Super 8, nos anos 80, filmando coisas do sertão mesmo. Eu tenho 2 curtas de Super 8 do início dos anos 80. Super 8 era um formato que existia na época. Eu fiz um sobre a Romaria de Canindé e fiz um sobre os emboladores de coco, mas ao mesmo tempo filmei as primeiras greves da universidade pós-ditadura militar. Que não terminei, mas eu tenho arquivos que se perderam por aí, mas eu filmava isso na ideia de fazer um documentário. Essas foram minhas primeiras experiências como um garoto do subúrbio de Fortaleza que queria ser cineasta, tinha 18, 19 anos, 1980. Depois, uma coisa mais pensada, já mais, entre parênteses, profissional, foi O Amor Não Acaba às 15h30, que já é anos 90. Urbano, filme de amor em Fortaleza, juventude. Total, Iremos a Beirute também é uma coisa já misturada. Sim, e aí os filmes, se olhar mais para o sertão, para fora... É como eu te digo, minha vida é como aqui, cearense, eu moro em Fortaleza também, eu acho importante filmar Fortaleza. Não existia imagem de Fortaleza, então meu interesse, não existia Fortaleza no cinema, engraçado, sabe? Até os anos 90 não existia. Estranho, talvez né? Meu curto, Amor Não Acaba às 15h30, um arqueólogo do futuro, vou procurar uma imagem, seja uma das primeiras imagens em película que tenha no Ceará feito na cidade. E é 94, é um absurdo, né? Eu queria falar um pouco sobre o processo de montagem. Acho que tu falou bastante que, por exemplo, tu tem muitas horas gravadas já sobre o Desmanchar das Horas. Eu queria saber como é que é pra ti esse processo de redescoberta do filme. Primeiro eu faço uma limpeza geral. Eu tiro tudo que eu não vou usar. Só esse processo já me diminui 80%. Eu não gosto disso. Isso eu não vou usar de jeito nenhum, isso está horrível, isso está feio. É de laceramento mesmo, e coisas mesmo que estão interessantes, diz, não importa. Então, se eu tenho 10 horas, eu fico com 2, já é quase uma matemática, eu fico com 20, 30%.
Depois eu armo uma estrutura, porque eu não faço um roteiro, eu faço um roteiro para projeto, para editar o argumento. Quando você se depara com a realidade, por exemplo, vocês até botaram aí cangaceiro, perigo. Eu pensei que ia tratar com os pistoleiros, com os cangaceiros, com uma coisa. Não, é outra coisa. Os profetas eu pensei que ia tratar com os místicos, uma coisa. Não, é outra coisa, são sábios, são quase cientistas. Nesse sentido, está muito aberto ao acaso, né? Assim, completamente. Quando eu faço o documentário, eu saio completamente. O roteiro eu faço quando eu estou filmando. Eu esqueço aquele roteiro que eu fiz antes, porque a realidade te mostra outra coisa completa. Você tem os seus preconceitos, suas visões de mundo. Então, aí na edição é que eu armo. Aí eu armo uma estrutura. Eu me preocupo muito com a narrativa. Me preocupo com a dramaturgia, que eu acho que o documentário tem que ter uma dramaturgia também, eu tenho essa tese. Igual como qualquer filme de ficção, como qualquer obra de teatro, acho que tem que ter uma tensão dramática no documentário. Então eu me preocupo muito com essa estrutura dramática, com essa estrutura narrativa. Não que ela me prenda completamente, mas eu me preocupo. Então eu armo uma estrutura assim. E aí eu já armo com o editor. O editor, que é um paulista, na realidade, paraense, que vive em São Paulo. Só veio o Ceará quando vem editar meus filhos, mas é um cara que a vida me colocou. Aluno da escola também. Tá entendendo? Aliás, amigo do ali, Danilo Solferini. Filho de baiano, Paulo com italiano, que mora em São Paulo. São dois paulistas que editam meus filmes, que foram alunos na escola de Cuba, antes do Tiaguinho. E o Tiaguinho faz a preparação e o final aqui comigo. O meio, a estrutura eu faço com ele. E às vezes o Tiago me ajuda aqui em algumas situações. Massa. Marcos, conta também um pouquinho da direção, porque você tem que extrair certas informações e tem que conduzir essas pessoas para justamente te levar onde você quer ir, né? Dentro dessa narrativa que você tem. Tem mistérios aí que a gente não sabe direito, mas acho que é um jeito de você ter. Eu tento conversar com eles, eu não tento aquela coisa da reportagem rápida, mas eu já chego filmando. Para eles saberem que é outro mundo, que é outra coisa, eu também não escondo nada. Então é criar um processo de confiança mesmo. E tem coisas que é um mistério. Por exemplo, eu trabalhei na TVC também, fui diretor lá, fiz uns documentários lá no começo dos 90. Teve um que eu vi um dia desse, eu digo, eu não acredito, uma entrevista com o Fagner, eu fiz um documentário, veio ele falando na televisão, chamado Os Árabes no Ceará, nos anos 90, na TVC. Tinha um programa chamado TVC Especial, eu era o diretor. E eu termino o documentário sobre a colônia libanesa com o pai do Fagner, que nunca tinha dado a entrevista, cantando em árabe. E eu faço uma edição de som e boto aquela gemedeira do Fagner e termino. Tá lá o velho cantando. O velho confessa que era cantor de rádio no Líbano, e começa a cantar em árabe. Agora, 2 anos atrás, 20 anos depois, o Fagner, na entrevista, dizendo que um dos momentos mais fortes da vida dele, que ele viu um documentário feito lá no Ceará, pela colônia libanesa, que não foi pela TVC. Confundi as informações. Que o pai dele nunca tinha dito para ninguém que era cantor, e quando ele viu o pai dele cantando, ele se emocionou tanto que ele achou aquilo uma coisa... Poxa. Nunca tinha cantado para ninguém. Sério, nunca tinha cantado. E disse que a partir daquele dia o pai dele entrou num estado diferente, que teve um problema, ele já estava doente, eu fiquei assim, e faleceu. Caramba. Pouco tempo depois. Aí eu digo, para mim era coisa tão... Por que aquele homem resolveu, sabe, eu revi toda uma situação, resolveu... A gente nem imagina como afeta, né? Um desconhecido que cheguei lá, e era tipo reportagem, não tinha nem essa ligação de confiança, que eu tinha uns profetas, eu conheci ele naquele dia. Eu acho que ele já estava meio doente, né, idoso, e aí viu que era uma oportunidade dele botar para fora uma situação. Então tem esses mistérios também, você não sabe. Mas o que eu tento mesmo é tratar as pessoas, eu coloco minha câmera para o mundo, não o mundo para minha câmera. Eu tento colocar, eu tenho essa regrazinha, eu tento me adaptar ao que eu estou vendo, não chegar lá, o plano assim, tal, a luz, não. Tanto que as pessoas que trabalham comigo, eu não fico dizendo, primeiro, não, já que me conhece, eu vou conversar com as pessoas. Converso com eles antes, no carro, quando eu estou chegando, depois eu reorganizo, aí eu já adapto, quando eu gero essa confiança. Aí eu posso acender a fogueira, iluminar, entendeu? Mas as primeiras, inclusive há imagens mais bem elaboradas, outras não tanto, exatamente, porque o primeiro processo eu não elaboro muito esteticamente, nem para criar confiança. Aí depois não, quando você cria confiança, eu já faço um trabalho de estético, de preparação, como aqui, um pouco mais elaborado. Então é isso, muito obrigado, Marcos, por ter topado nosso convite para vir falar aqui sobre o Último Rastro. Obrigado a vocês. Prazer te receber.
É isso, desejamos a todos uma ótima sessão e fiquem agora com o documentário O Último Rastro de Marcos Moura. Boa sessão.